Animais que vivem assim, soltos na natureza, mas que acabam capturados por traficantes, transportados de forma irregular e vendidos ilegalmente. Nós viemos para esse ambiente de selva para te contar que o Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV flagrou um esquema de compra de cobras e serpentes sem nenhum tipo de autorização. E tudo registrado, viu? Da negociação até o momento da entrega da mercadoria, ou melhor, da cobra. O que o vendedor não sabia é que ele estava sendo monitorado todo o tempo. Repare nesse rapaz de vermelho. Ele reproduz e vende serpentes exóticas, proibidas no Brasil, e aguarda um cliente para concluir um negócio que começou pela internet. O comprador de camiseta azul chega ao local combinado e o acompanha até o carro para pegar a serpente que está nessa sacola de papel. Que bonitinha, que beleza. O rosa desse bicho é muito... Não sei se já teve contato com outros, eles não. O que o traficante nem imagina é que o suposto comprador, na verdade, é um repórter investigativo e que a polícia está ali, de olho em tudo. Durante esse flagrante, os policiais também tiveram uma surpresa. Não havia somente uma serpente no carro, não. Daqui a pouco eu conto como terminou essa história. Mas antes, vamos entender como chegamos até aqui. Durante 3 semanas, a equipe do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV se infiltrou em diversos grupos de compra e venda de animais ilegais pela internet. No mundo virtual, supostamente à margem da lei, traficantes se sentem à vontade para negociar tanto espécies silvestres, nativas no Brasil, quanto as exóticas, que são contrabandeadas do exterior. E o pior, fica claro que muitos desses animais são reproduzidos aqui mesmo, no país, o que é proibido. As serpentes são um destaque nesse mercado clandestino, extremamente valorizadas. Algumas custam mais de R$6.000, como essa piton africana. E pensa que elas ficam muito tempo anunciadas? Que nada. Vendido. Nos perfis encontramos facilmente cobras peçonhentas, inclusive um casal de Naja Cautia. Para você manusear, criar, manter serpentes peçonhentas, você tem que ter todo um suporte por trás, tipo soro, né? À disposição ou um local de atendimento em caso de um possível acidente que venha a ocorrer. A Naja Cautia é a mesma espécie que picou o estudante de medicina veterinária Pedro Krambeck, de 22 anos, há quase um mês. Ele mantinha a serpente exótica como um bicho de estimação em casa. Ficou quase uma semana internado em estado grave, se recuperou e virou o centro de uma grande investigação policial sobre o tráfico de animais no Distrito Federal. Desde o início da chamada Operação Snake, autoridades apreenderam mais de 50 animais de criadouros clandestinos nos arredores da capital brasileira. Entre eles, mais de 20 serpentes que pertenceriam a Pedro Krambeck. O estudante foi preso na quarta-feira, acusado de destruir provas e atrapalhar as investigações. Segundo o relatório da polícia, Pedro não era um simples colecionador, não, e sim um traficante de animais. Mas ele não passou nem 2 dias atrás das grades. Na sexta-feira, depois do estudante prestar depoimento, os advogados dele entraram com um pedido na justiça para revogar a prisão e foram atendidos. O colega de faculdade de Pedro, Gabriel Ribeiro de Moura, de 24 anos, também foi libertado na sexta, depois de passar 10 dias preso. O estudante de veterinária é apontado como responsável por abandonar a Naja no estacionamento de um shopping de Brasília e por esconder as outras serpentes do amigo em um aras. Outras 10 pessoas ligadas a Pedro Krambeck são investigadas pela polícia, inclusive a mãe e o padrasto dele, o tenente-coronel da Polícia Militar, Eduardo Conde.
A professora de Pedro e de Gabriel, Fabiana Volkweis, também é investigada. Há 2 semanas, o Domingo Espetacular revelou esta foto, em que a professora realiza uma ultrassonografia numa serpente peçonhenta prenha, que aparentemente pertencia aos alunos. Na delegacia, Fabiana disse que não sabia que Pedro e Gabriel criavam serpentes em casa. Claro que não. Mas mensagens de texto encontradas no telefone de um outro aluno investigado revelam que Fabiana chegou a orientar o rapaz a soltar na mata as espécies venenosas nativas para driblar os investigadores. Uma servidora do IBAMA também é investigada. Adriana da Silva Mascarenhas é suspeita de repassar animais apreendidos e de conceder licenças ilegais aos estudantes de veterinária e a pessoas próximas a ela. A servidora foi afastada. Pequenas, grandes, peçonhentas ou não, o Brasil possui mais de 400 espécies diferentes de cobras e serpentes. Cada uma delas tem um cuidado específico, um tipo de manejo previsto em normas ambientais, seja para compra, venda, tratamento ou então resgate. O problema é que estamos diante de um esquema que ignora qualquer tipo de lei e trata esses animais como verdadeiros troféus vivos. E aqui um detalhe importante. Mesmo no caso de cobras exóticas proibidas no Brasil, dificilmente a lei alcança os criminosos com o rigor devido. Na maioria das vezes, eles seguem livres, ganhando dinheiro e desafiando as autoridades. O professor Del Nero é veterinário, biólogo e fundador de um instituto de preservação. Ele explica que a lei brasileira é muito branda. A pena é de apenas 3 meses a 1 ano de prisão, mais multa, para quem trafica animais silvestres e exóticos. A mesma pena aplicada a um criador legalizado, por exemplo, quando autuado em uma fiscalização. É muito triste porque você não penaliza, por incrível que pareça, quem deveria ser penalizado, e os comerciantes que estão tentando fazer tudo de forma legal, por vezes, são mais penalizados pela lei do que o próprio traficante. A gente fica pasmo. O tráfico de animais é o 3º maior comércio ilegal do mundo. Fica atrás apenas do contrabando de armas e de drogas. Estima-se que no Brasil, 38 milhões de bichos selvagens sejam capturados na natureza todos os anos e que essa atividade irregular movimente cerca de 3 bilhões de reais. Esta bióloga sabe bem o quanto os contrabandistas estão dispostos a pagar. Anos atrás, ao voltar de uma expedição a uma ilha de acesso restrito a pesquisadores, no litoral paulista, ela e uma amiga foram abordadas por um traficante. Ele estava interessado numa jararaca dourada, que só tem naquela ilha. Então, assim, eu tenho muito medo de ir lá. Mas eu tenho um contato no Porto de Santos que me garante quantas cobras você trouxer, quantas eu consigo vender. E é no preço de $25 mil cada uma. E ainda falou, vamos ficar rica, doutora? Karina conta que foi até a delegacia, mas nem pôde registrar a ocorrência porque não tinha provas. Há 3 dias, a Polícia Federal cumpriu vários mandados de prisão, busca e apreensão em 5 estados brasileiros. Foi a 3ª fase da Operação Marrakech, iniciada em 2018, com o objetivo de desarticular uma quadrilha internacional de tráfico de animais. Na ação, foram apreendidas serpentes de várias espécies, lagartos e até tapetes de onça. Segundo a ONG Renktas, Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, o número de anúncios de animais vem crescendo na internet nos últimos 3 anos. Para você ter uma ideia, em apenas 5 meses a gente levantou cerca de 3,5 milhões de trocas de mensagens, né? Oferecendo, comprando e vendendo animais silvestres, em apenas 250 grupos de WhatsApp. E toda essa informação que a gente conseguiu levantar foi entregue ao Ministério Público Federal para investigação. Também foi na internet que nós começamos a negociação mostrada no início dessa reportagem. Entre milhares de ofertas de animais silvestres e exóticos,
um dos anúncios chamou nossa atenção, justamente pela apresentação, digamos, profissional. O vendedor divulga fotos de diferentes padrões de corn snake, ou cobra do milho, uma espécie americana, portanto exótica, proibida no Brasil. Ele fez até uma tabela com sexo, preço e data de nascimento das serpentes, todas visivelmente reproduzidas em solo brasileiro. Depois de comunicar à Delegacia do Meio Ambiente, fizemos contato pelas redes sociais e passamos então a negociar com o vendedor. Ele informou ser de Campinas, interior de São Paulo, mas disse que viria à capital e que poderia fazer a entrega numa estação de metrô. 2 semanas depois, foi feita uma única chamada de voz, também pelas redes sociais, horas antes do encontro. Eu vou de carro, mano. Você já tem um lugar ali que você costuma entregar ou você prefere... Tem várias vagas, né, em volta ali também. Tem o ponto de táxi lá que tem umas vagas. O vendedor então passa a oferecer acessórios para a criação da cobra. A respeito do terrário, você vai colocar ela, já tá aí no esquema já? Já tá no esquema. Eu não sei se você já pegou alguma placa, pedra, lâmpada para aquecimento. Posso colocar qualquer lâmpada? Eu devo ter lâmpada aqui também, eu te levo, mano, eu pago baratinho. Ele oferece ainda a comida da serpente. Camundongo adulto, eu tô indo buscar já. Aí se você quiser, eu pegaria já para você também. Quando estava a caminho do encontro com o vendedor, nosso repórter entrou em contato mais uma vez com a Polícia Civil. Aquele era um crime com local e horário marcados. Uma estação de metrô de São Paulo, às 3 horas da tarde. Para a polícia, era fundamental fazer o flagrante com a transação concretizada. Portanto, os investigadores acompanharam a tudo, dali mesmo, à distância. O repórter investigativo Márcio Neves foi ao encontro com uma câmera presa ao pulso. Outras equipes da Record TV acompanhavam a cena à distância. Depois que a serpente é entregue ao repórter, um policial aborda o suspeito. Passando pra ele. Tem licença? Essa não. Essa não, mas você tem outras com licença? Não, só tenho essa e mais. É aí que o suspeito recebe voz de prisão. Os policiais agora revistam o carro. Encontram uma segunda serpente, um isopor com camundongos congelados, chips diferentes de celular e até uma máquina de cartão para os pagamentos. O suspeito é Kaique Góes, de 30 anos, antigo dono de um pet shop no litoral paulista. Ele foi levado para a delegacia, assinou um termo circunstanciado e, por ser um crime considerado de menor potencial ofensivo, acabou liberado, como prevê a lei. A gente vai ver se essa pessoa realmente sobrevivia de venda de animais, ou se ele realizava com frequência esse tipo de conduta. Vamos ver se a gente consegue localizar mais animais e se ele tem algum relacionamento com outros investigados dessa delegacia aí para a gente tentar impedir essas condutas. As serpentes foram apreendidas e encaminhadas à Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Bom, os policiais da Delegacia de Meio Ambiente da capital paulista acabam de chegar aqui ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres. É um lugar que fica dentro do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo. A viatura já está aqui e o policial, nesse momento, vai fazer a entrega das 2 cobras para uma veterinária. Esse centro é muito importante porque a gente não sabe em que condições estão esses animais. Eles vão receber tratamento e até então para se decidir qual o destino dos 2. Ah, coitadas. Mais 2, doutora? Pois é, achando que é doce, né, para transportar em caixinha de judiação. Que pecado, são 2 corn snakes, né, uma mais filhotinha, outro bicho imaturo, mais maior, né. A gente vai pegar os animais, avaliar a situação de saúde, sexagem, marcar, para fazer uma avaliação clínica preliminar e depois esses animais passam para quarentena. Está relativamente bem, o animal, um score corporal bom, um animal mais ou menos rígido. Estamos diante de uma cobra peçonhenta, venenosa?
Não. Essa não, né? Não. Ela não é peçonhenta, mas é um animal que morde. É um animal que vai ser agressivo em algum momento se não for manipulado adequadamente. Morde e a mordida é dolorida. Uau, quero nem imaginar. Dóceis, tranquilos e quando chega alguém, como nós agora, barulhentos. Quem escuta o som desses animais não percebe como há sofrimento por trás de cada uma dessas histórias. Cada indivíduo, pássaros, cobras, bugios, tem aqui um relato de maus tratos, de crimes, às vezes por décadas, que não tem amparo na lei brasileira para serem punidos como deviam. Nos últimos 40 anos, pelo menos 10 mil animais passaram pelo Centro de Recuperação de Animais Silvestres em São Paulo. A veterinária que coordena o CRAS afirma: quem gosta mesmo de animais silvestres, respeita, não aprisiona. A gente pede tanto por liberdade, sofreu tanto agora durante a pandemia com essa ausência de liberdade, por que a gente não pode oferecer isso para os animais, né? Por que eles têm que ficar confinados e a gente ser livre? Não tá certo. Liberdade é isso aí, é não comprar, é admirar o animal solto, a natureza, é admirar uma foto, é admirar uma pesquisa, uma reportagem, mas jamais tê-la sobre posse.